Primeira carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós lemos desde o versículo 7, os versos 7 e 8. Essa é a base para essa nossa série. O texto nos diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Senhor, ajuda-nos, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Tua palavra é boa, Tua palavra é justa, Tua palavra é perfeitamente profunda e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de separar aquilo que precisa ser separado, Senhor. E que nessa noite o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, para que possamos te compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas e vivemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos então numa série falando sobre as disciplinas espirituais, a série batizada como Exercita-te, essa ideia de constância, essa ideia de exercício, como o próprio texto nos diz, exercitar-se na piedade, piedade aqui sendo entendido como a espiritualidade, a graça de Deus sendo desenvolvida na nossa vida dia após dia, e é necessário esse exercício. Paulo diz aí no versículo 8, como nós já vimos até aqui, ele faz um paralelo entre o exercício físico e o exercício espiritual, ou exercício da piedade. Ele vai dizer que o exercício da piedade, ele tem promessas para a vida presente e para a eternidade. Ou seja, tem benefícios para aqui e para agora, e tem benefícios para a eternidade. Conhecer a Deus, a vida de santidade, a vida de desenvolvimento na graça de Cristo Jesus, afeta a nossa rotina aqui e agora, traz benefícios para a nossa vida aqui e agora, e nos conduz à eternidade. Inclusive, nos dará galardões diferentes na eternidade. Presta bem atenção nisso. Uma coisa que tem que ficar sempre muito clara nessa série. Quando nós estamos falando sobre o uso dos meios de graça, que nós nos exercitamos, nós nos esforçamos para nós podermos desfrutar ainda mais da graça de Deus, nós não estamos falando a respeito de salvação. A salvação não pode ser produzida pelo ser humano. A salvação é um ato de Deus, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O que nos conduz à presença de Deus, o que nos salva é o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. Não é nada do que nós fazemos, é aquilo que foi feito por nós. Nós estamos falando não de salvação, nós estamos falando sobre santificação. Nós estamos falando sobre demonstrar na vida prática aquilo que já é uma realidade, se é uma realidade espiritual. Quando nós pensamos a respeito da graça de Deus, nós precisamos sempre nos lembrar do texto, e eu peço que você abra comigo lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Um texto que é muito conhecido ao se falar a respeito da salvação, da graça, e toda essa inter-relação entre salvação, graça e obras. Está aí no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. Texto que é bem conhecido e às vezes a gente conhece só a primeira parte, mas precisamos seguir até o final dessa sessão. O verso 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um ato de Deus, não é por obras. A salvação é pela graça, vem por meio da fé, e isso não é de nós, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Qual é o dom de Deus? A salvação, a fé ou a graça? Os três. A salvação é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, e a fé é um dom de Deus. Deus incute fé no nosso coração, mediante a presença do Espírito Santo, diante da sua palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Então fé é produzida no nosso coração, e pela fé nós recebemos a graça que é a salvação. Então esse é o processo, tudo vem de Deus, é tudo parte de Deus. Mas olha o verso de número 10, verso 10. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus nos recria em Cristo Jesus para fazermos boas obras, ou seja, Deus nos capacita a estas boas obras. Essas boas obras foram feitas para que nós as pratiquemos, e nós fomos refeitos com a capacidade de praticar essas boas obras.
A salvação, então, é o que nos capacita a tomarmos parte de todo esse exercício espiritual. E mais, queridos, presta bem atenção nisso. As boas obras são um indicativo da salvação. As boas obras não salvam, mas elas são um indicativo de que alguém foi salvo. O texto nos diz que Deus nos preparou para as boas obras. Deus nos capacita para as boas obras. Aquele que não deseja, aquele que não se empenha, aquele que não quer as boas obras, muito possivelmente não foi salvo. Porque a salvação muda a disposição do nosso coração. Não é uma questão de cumprir regras, não é uma questão de cumprir mandamentos, é uma questão de ter um coração voltado à vontade de Deus e desejoso por cumprir a vontade de Deus. Não por obrigação, não por peso, mas por amor ao Senhor. É como alguém que está apaixonado e chega no dia dos namorados e vai e compra digamos, um rapaz vai e compra lá para uma moça um grande vaso de flores ou um buquê lindo de flores. E ele chega com todo amor, com todo carinho e diz: está aqui, querida, meu presente, porque eu te amo. Fala, que coisa mais bonita, né? Que coisa mais linda, é a expressão do amor. Agora imagina a outra cena, um rapaz namorando com uma moça, e chega o dia dos namorados, e ele começa a dizer: poxa, mas que porcaria, outro dia dos namorados. E a convenção social me diz que eu tenho que dar um presente para ela. E eu estou lá meio quebrado, estou querendo gastar, estou querendo comprar uma bola nova, uma chuteira nova, e eu vou ter que gastar dinheiro para comprar flores. Mas que porcaria, bom, eu tenho que fazer, né? É isso que a obrigação me manda fazer. Aí ele chega na floricultura e ele fala: eu vim comprar um presente para minha namorada, mas eu quero mais barato. Eu quero aquilo que me custe menos. Aquilo só para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa mesmo. Aí vai lá, gasta uns R$2 ali, num buquezinho bem michuruca de, sei lá, amoroso, para chegar diante da namorada e fala: está aqui, meu presente. Eu nem queria dar. Na verdade estou fazendo porque eu sou obrigado a fazer, mas está aqui, ó, para mostrar que eu te amo. Imagina como ela se sentiria amada, né? Como essa namorada se sentiria amada. Às vezes a nossa relação com Deus é assim. Eu tenho que fazer, não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer boas obras. Não. Aquele que é de fato nascido de novo, tem uma relação de amor com o Pai. E essa relação de amor nos coloca numa posição de fazermos coisas por amor, de obedecer por amor, não com peso, não simplesmente por obrigação. Então nós somos chamados a agirmos, porque nós fomos preparados para isso. Lembre-se, nós não estamos falando sobre salvação, mas nós estamos falando sobre a consequência dela. Nós estamos falando que a salvação era evidenciada por boas obras. Quer um outro texto, antes da gente passar direto para o tema da noite? Abre lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nos fala também um pouco a respeito desse galardão que vem pela prática das boas obras. Na eternidade, nós seremos recompensados de acordo com as obras que nós praticamos. Sabia disso? Há diferentes níveis de galardão na eternidade. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando daquele que foi salvo. Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 3. Paulo está aqui no capítulo 3, discutindo, na verdade chamando a atenção, xingando os corintianos lá de Corinto, porque eles estavam com rixas, com brigas. Um dizia: não, para mim o melhor de todos é Paulo, eu sou de Paulo. Outros: não, eu sou de Apolo. E Paulo diz: olha, o corpo de Cristo não está dividido. Um prega, outro rega, né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se vocês estão brigando é porque vocês ainda não são maduros na fé. Aí ele diz no versículo 10, 1 Coríntios 3, 10: conforme a graça que Deus me deu, ou que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo está falando que ele lançou o alicerce. O alicerce é a fé em Cristo, é crer em Cristo para a salvação. É desse alicerce que ele está falando nesse capítulo. Verso 11, ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o alicerce da vida cristã. Verso 12, se alguém constrói, ou seja, se alguém coloca alguma coisa além do alicerce, o alicerce é Cristo, a partir de Cristo a gente vai construindo. Aí diz no versículo 2, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz,
pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Verso 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Olha que texto interessante. Ele está falando sobre o que a gente faz a partir do novo nascimento. As coisas que nós construímos a partir do novo nascimento. E ele fala que existem alguns materiais nobres com os quais nós construímos e alguns materiais perecíveis. Ele fala de madeira, ele fala de palha, né? Ele fala do que mais aqui? É madeira, feno e palha. Materiais perecíveis. Ele diz, naquele dia vai ser como se passasse pelo fogo. Na hora que passar pelo fogo, aquilo que é perecível vai queimar. E aquilo que é imperecível vai continuar. Se você queima o ouro, ele fica líquido, mas ele continua lá. E quando passa o fogo, está lá a mesma quantidade de ouro. Se você queima a madeira, o que sobra é cinzas. Se você queima a palha, então muito mais rápido. Está dizendo, olha, a gente constrói nessa vida, a partir da salvação. E naquele dia, as nossas obras serão provadas como são provadas pelo fogo. Aquele que construiu coisas valiosas, esse receberá recompensa. E aquele que construiu coisas perecíveis, esse vai entrar no céu como que se estivesse chamuscado. Veja, ele não está falando, não será salvo. Está falando, esse é salvo. Mas ele entra meio assim, com cheiro de fumaça. Sabe aquele salvo, mas quase, sabe? Salvo, mas, olha, passou na berola. Nós não fomos chamados para viver uma vida assim. Nós fomos chamados para vivermos uma vida excelente. Uma vida de construção para a eternidade. Que, como diz Paulo a Timóteo no capítulo que nós lemos inicialmente, o exercício na piedade traz promessas para o presente e para o futuro. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos meditando então sobre esses exercícios. Sobre isso que nos torna mais parecidos com Cristo. Como nós obtemos essa graça que já é manifestada para nós. A Bíblia diz que tudo aquilo que se pode conhecer de Deus já nos foi revelado em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, você sabe tudo aquilo que se pode saber de Deus? Sim ou não? Espera aí, mas a Bíblia diz que já foi revelado. E como é que a gente vai então sabendo essas coisas? Quando nós vamos para onde está revelado. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais conhecemos aquilo que está revelado a respeito de Deus. Então aquele que diz, eu quero conhecer a Deus, precisa ir aonde Deus já se revelou. E aí a gente vai crescendo nesse conhecimento de Deus. Foi esse o tema que nós meditamos na semana passada. Nós falamos de um desses exercícios para a piedade, que é a meditação. Meditação no sentido de nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus, ponderamos sobre ela, pensamos a respeito dela, mastigamos aquela palavra, deixamos ela descer ao nosso coração e então nós a praticamos. Jesus é o maior de todos os exemplos disso. Jesus era alguém que, mesmo sendo o próprio Filho de Deus encarnado, conhecendo e tendo profunda intimidade com o Pai, foi alguém que se apegou ao estudo das Escrituras. Nós vemos Jesus com 12 anos assentado junto com os mestres, quando seus pais foram a Jerusalém para uma das festas da Páscoa. Jesus está ali assentado com os mestres da lei e ele faz perguntas e ele dá respostas. Jesus está debatendo as Escrituras, Jesus está estudando as Escrituras. Essa era a forma de estudar as Escrituras. Várias e várias vezes, Jesus, ele cita as Escrituras. Presta bem atenção. Embora Jesus, sendo Deus, estava nessa terra com a sua plenitude humana. Jesus precisou aprender a andar, Jesus precisou aprender a falar, e Jesus precisou aprender as Escrituras. E Jesus cita as Escrituras ao longo de todo o seu ministério. Jesus cita textos da lei, textos dos profetas e textos dos livros poéticos. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus vence a tentação em Mateus capítulo 4, citando a Satanás as Escrituras. E quando Satanás tenta Jesus usando as Escrituras, com uma exegese bem louca, que o diabo conhece as Escrituras, e ele usa as Escrituras contra nós se nós não temos a sabedoria que vem de Deus e não a conhecemos. Há muita gente que procura textos para poder pecar, e o diabo é mestre nisso, de distorcer a palavra para que ela se encaixe na nossa vontade. Satanás cita as Escrituras para Jesus, e Jesus rebate com as Escrituras.
Jesus conhecia as Escrituras, meditava nas Escrituras, ensinava as Escrituras. E quando nós falamos então a respeito das disciplinas, vemos Jesus como sendo o próprio modelo para todas as disciplinas. Se Jesus precisou aprender e estudar as Escrituras, que dirá nós, não é? E hoje nós vamos falar de uma outra disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da oração. Eu sei que esses dois assuntos dos quais nós estamos tratando, tanto da semana passada quanto desse, não nos é estranho. São coisas que nós, vez ou outra, pensamos a respeito disso. Inclusive, nós fizemos aqui no início do ano uma série de exposições só sobre o Pai Nosso. Gastamos quase 3 meses falando só sobre oração. E ainda há muito, e eu posso dizer com toda certeza que essa série que nós fizemos foi uma série bem resumida. Porque há muito a se pensar só dentro da oração do Pai Nosso. Esse é um tema muito grandioso. E quando falamos a respeito de disciplina, por que é importante pensarmos em disciplina? Primeiro porque nós vivemos em uma geração, na verdade o ser humano é assim, mas vemos muitos dos traços disso agora. Nós vivemos numa geração de superficialidade, em que as pessoas são superficiais em tudo. Eu vi uma pessoa dizendo certa vez a respeito de conhecimento, que a gente vive nessa era da computação, então a gente acaba sabendo um pouco sobre tudo, mas no final a gente não se aprofunda em nada. Que o conhecimento da humanidade hoje é como, em extensão, é como um grande oceano, é muito extenso, mas em profundidade é mais raso do que uma poça d'água. E é assim. O conhecimento, nós aprendemos um pouquinho sobre política, sobre esporte, sobre tributação, daqui a pouco estamos discutindo sobre essas coisas, a gente sabe os rumos que o país tem que tomar, a gente sabe o rumo que as decisões têm que tomar, porque a gente leu em algum lugar, às vezes leu algumas linhas numa rede social, no WhatsApp, no Facebook, e já é expert a respeito daquele assunto. E na vida espiritual não deixa de ser diferente. Às vezes ouve 1 ou 2 pregações a respeito de um assunto e já está querendo debater a respeito de teologia. Às vezes não se aprofunda, não busca conhecer as bases da Escritura. Nós vivemos uma geração de superficialidade. Uma geração que acha que 2 minutinhos orando diante de Deus já vão me garantir uma vida de intimidade muito profunda. Não, eu não tiro tempo para orar, mas eu oro o tempo todo. O tempo todo, estou lá no meu carrinho, lá de repente eu falo assim, Deus tem misericórdia de mim, cuida da minha vida. E vai tendo esse tipo de vida superficial. Não se aprofunda na intimidade com Deus, não se aprofunda no conhecimento de Deus, e não se aprofunda na vida cristã. Não é à toa que a vida cristã, vivida nos dias de hoje, é tão medíocre. A Igreja de Cristo no Brasil, ou pelo menos aqueles que são chamados de cristão no Brasil, já passaram da metade da população. E isso não altera em nada os índices de violência, os índices de pobreza, os índices de desigualdade social no país. Se de fato metade do Brasil fosse cristão mesmo, a gente estava nessa mesmo? O cristão bíblico, às vezes a gente não consegue alterar nem a nossa relação dentro de casa. Por quê? Porque falta aprofundamento na vida espiritual. E isso só vem com disciplina. A vida cristã é um reflexo dessa falta de profundidade. Como nós meditamos na primeira lição dessa série, sobre sermos cristãos profissionais. Daquele texto em que o apóstolo Paulo, falando com Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta, ele compara a vida cristã com um militar profissional, com um atleta profissional e com um lavrador profissional. Ele diz, todos esses fazem o que tem que fazer, porque essa é a vida deles. E quando nós falamos sobre a nossa vida cristã, nós somos cristãos ocasionais ou somos cristãos que são profissionais? Essa é a nossa vida ou essa é uma pequena parte da nossa vida? Falar sobre disciplina é necessário. E quando se diz a respeito de oração, muito mais. Porque existem vários inimigos da oração. O primeiro dos inimigos da oração, que a gente sabe muito bem, é Satanás. É o diabo. Ele quer nos afastar da oração. Há uma frase do pastor John Piper, ele diz o seguinte: o diabo derrota a maioria das nossas orações muito antes delas começarem, porque nós não planejamos os nossos momentos de oração. O diabo muitas vezes nos atrapalha na vida de oração, não quando nós estamos orando, mas para nós não orarmos. E como é que nós somos atrapalhados na vida de oração? Na maioria das vezes não é pelo pecado, mas é por coisas boas, pelas distrações dessa vida. Estamos tão felizes, estamos tão distraídos, tão desatentos, que não nos sobra tempo para orar. Mas não sobra tempo, não é porque eu estou jogando
bolinha de gude com os amigos? É porque eu tenho tanta coisa importante para fazer. Eu tenho muita coisa importante para fazer. Essa é geralmente a mesma palavra a respeito de qualquer coisa da vida cristã. Eu queria muito ir participar mais dos cultos, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu queria ser assim mais ativo, eu queria ler mais a Bíblia, eu queria mais estudar as Escrituras, mas sabe, não tem me sobrado tempo. É sempre essa palavra. Não, eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo. E sempre as distrações são coisas boas, são coisas que fazem parte da vida, mas que vão tomando parcela significativa da vida, a ponto de nós esquecermos aquilo que é fundamental. Nós não podemos negligenciar aquilo que é essencial e trocar por aquilo que é necessário somente. É necessário, mas existem coisas que são essenciais. A gente até consegue ficar algum tempo sem comer. A gente consegue até ficar algum tempo sem beber água. Mas a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. E uma das coisas que o pastor Varley fala quando vai falar sobre oração aqui, é que se a palavra é o nosso alimento, a oração é a nossa respiração. E essa não é uma ideia só do pastor Varley. Na verdade, um homem conhecido como Martin Luther King, conhece Martin Luther King? Aquele que disse, eu tenho um sonho, um grande homem que lutou contra o preconceito e o racismo nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Ser um cristão sem oração é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. Há um texto em Eclesiastes capítulo 10, o versículo 10, que é bem interessante, que diz, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E esse texto fala muito sobre a vida cristã. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E às vezes a vida cristã é vivida assim, num esforço miserável, porque nós não estamos afiados. Porque nós não estamos do jeito que deveríamos estar. Conta-se a história de um dono dessas empresas de beneficiamento de madeira, uma época em que precisava cortar madeira ainda no braço, e ele contrata um grande lenhador, e esse lenhador então, com muita força, com seu machado, começa a derrubar árvore após árvore, árvore após árvore, aquele cara fala, nossa, eu consegui contratar alguém que é muito bom no seu trabalho. Mas com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua produtividade, demora muito tempo para cortar uma árvore, e aí o patrão chega e diz, o que está acontecendo com você? Caiu tanto a sua produtividade? Ele diz, eu não sei, eu continuo me esforçando do mesmo tanto, eu continuo tentando derrubar a árvore com a mesma energia que eu tinha antes. Aí o dono daquela empresa disse, deixa eu dar uma olhada no seu machado. O seu machado está sem fio? Ele diz, porque eu estou tão ocupado derrubando árvores, que eu não tive tempo para afiar o machado. Entendendo isso? E às vezes a gente está num esforço miserável pela vida, porque a gente está tão ocupado vivendo a vida que a gente não para afiar o machado. A vida em família está uma desgraça, está uma destruição, e a gente está fazendo tudo o que pode para arrumar, mas não para afiar o machado. A vida nos relacionamentos, a vida espiritual, sendo vivida assim, esmilinguido, pondo a língua para fora, suando igual um doido. Fala, mas eu estou me esforçando, mas não para afiar o machado. As disciplinas espirituais são o nosso afiar do machado da vida. A oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus e vamos também aprendendo a viver de maneira adequada. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, nós não vamos gastar muito tempo dentro desse texto, mesmo porque, como eu disse, nós já meditamos sobre esse texto durante 3 meses aqui na nossa comunidade. Mas ao falarmos de oração, precisamos lembrar de alguns princípios que Jesus nos ensina a respeito da oração. Nós gastamos aqui um bom tempo falando sobre cada uma das sentenças da oração do Pai Nosso, mas eu quero que a gente lembre aqui só o prólogo dessa oração, os versículos iniciais aí em Mateus 6, os versículos 5, 6, 7 e 8, em que Jesus explica por que orar ou como orar. Ele diz no verso 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Os princípios que nós vemos aqui na oração do Pai Nosso, ou pelo menos nessa introdução da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, a primeira coisa é que oração é um pressuposto da vida cristã. Jesus não está dizendo, se um dia vocês quiserem orar, é assim que vocês vão fazer. Não, Jesus está dizendo, quando vocês orarem. Porque é esperado que o cristão tenha uma vida de oração. Diz quando vocês orarem. Há uma forma, há um jeito de orar. Quando vocês orarem, vocês devem orar de uma forma que não seja religiosa. É a segunda coisa que nós vemos nesse texto. Ele fala, não seja como os hipócritas, não seja aqueles fingidos. Os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, porque eles querem ser vistos. Ore não para que as pessoas saibam que você ora. Ore ao Pai. Nós vivemos numa geração tão exposta aos seus méritos, que as pessoas querem contar quantas horas elas oram por dia. Eu oro 8 horas por dia. Que os outros falam assim, nossa, como você é uma pessoa espiritual. Uma vez eu ouvi um pregador e ele estava falando quanto tempo ele gasta em oração, um homem ungido de Deus. Espera aí, já ganhou a sua recompensa. Nós não oramos para que os outros saibam o quanto a gente ora. Nós oramos por intimidade com o Pai. Nós não oramos só quando nós estamos em comunidade, porque afinal está todo mundo orando, e se eu não fechar os meus olhos e orar, o que vão pensar de mim? Não, nós oramos ao Pai. Nós devemos não orar com religiosidade, ou não religiosamente, mas orar ao Senhor. A terceira coisa que nós vemos ainda no versículo 6, Jesus diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Jesus está falando aqui sobre ter um lugar de oração, ter um tempo de oração. Jesus está falando sobre dedicação, sobre foco, sobre qualidade. Aqui nós somos traduzidos aqui nesse texto com a palavra entra no teu quarto e fecha a porta, né? O quarto com a porta fechada. Isso é uma tradução que se aproxima de uma coisa que a gente consiga compreender. Mas a palavra no original usada aqui por quarto é a palavra dispensa. Entra na dispensa e ora ao Pai. E por que essa palavra dispensa é usada? Porque nas casas antigas dos israelitas, este era o único cômodo que tinha porta. Dentro da casa, no lugar onde se guardavam os mantimentos, o único lugar que tinha porta com fechadura era a dispensa. Foi traduzido para nós aqui como quarto, para que a gente possa entender o sentido do texto. Mas o que Jesus está dizendo é, se retire. Quando você for orar, tire tempo para a oração. Dedique-se à oração. Ao falar, feche a porta, ele está dizendo, olha, tire as distrações. Como é que a gente fecha a porta do quarto em oração hoje? Desliga o celular. Não vai orar e deixa uma panela no fogo para você ficar toda hora, será que está na hora de desligar a panela ou não? Tire tempo. Ore com qualidade. Retire as distrações, se for necessário. Afaste-se dos ambientes onde você sabe que você vai ser procurado. Ore em momentos em que você não vai ter distrações. Pense nessa rotina. Jesus diz, feche a porta. Tenha um tempo de exclusividade com o Pai. Não é orando enquanto estou fazendo outra coisa. Não que haja um problema em fazer isso. Isso é uma boa disciplina. Está lavando louça? Vai lavando e vai orando. Está dirigindo? Vai dirigindo e orando. Mas tire tempo exclusivo com o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Que a sua vida de oração não seja dividida com a sua atenção em outras coisas. Um dos meus defeitos, como homem talvez, é que eu não consigo me focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a minha esposa já entendeu isso. E às vezes ela está me falando alguma coisa importante, e eu estou fazendo uma outra coisa, e ela simplesmente para no meio da frase. Ela disse, você não está me ouvindo. Porque eu sei que quando você está fazendo outras coisas, você não consegue prestar atenção nas coisas que eu estou falando. Isso acontece só comigo, né? Aí fala, não amor, eu te ouvi. Aí ela faz uma pegadinha. Ela fala, então o que foi que eu disse? Tem uma mulher brava em casa, então eu lembro de orar pelo pastor. Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Minha esposa já entendeu isso. Há algumas pessoas que até conseguem fazer duas coisas simultaneamente, é claro que a sua atenção fica dividida. Mas o que Jesus está dizendo é, tenha um tempo de oração com exclusividade ao Pai. Não fique conversando com Deus enquanto você faz tantas outras coisas. Tenha tempo com qualidade com Deus.
Na sequência ele diz ainda no versículo 6, que o Pai que nos vê em secreto, nos recompensará. Jesus está ensinando que a oração tem recompensas. A oração tem frutos práticos, que o Pai recompensa aqueles que oram a Ele. No versículo 7, Jesus ensina mais uma coisa: quando vocês orarem, não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles acham que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está falando aqui a respeito de não ficar pensando que as palavras são mais importantes do que o posicionamento interior. No versículo anterior ele diz: ore ao Pai, porque o Pai vê em secreto. Ele vê o seu coração, Ele vê a sua postura, Ele vê a sua integridade. Não pense você que o mais importante no momento de oração são palavras. A repetição incessante, tentando convencer a Deus com argumentos. Não, ore ao Pai com o coração prostrado na sua presença, porque Ele vê o nosso coração. O Pai vê em secreto. Uma outra coisa que a gente pode ver ao longo desse tema aqui, não só nesse prólogo, mas também na oração do Pai Nosso, é essa palavra sendo repetida várias vezes. A palavra Pai. Ore ao Pai. O Pai vê em secreto. O Pai recompensa. O Pai de vocês sabe das coisas que vocês precisam. Porque Jesus está dizendo que a oração é um meio de se relacionar com Deus. É uma ação de relacionamento entre um pai e um filho. É um diálogo entre um filho que deseja conhecer o pai e um pai amoroso que se dá a conhecer ao seu filho. É uma oração no sentido de se aproximar de Deus. A oração, ela não informa a Deus. A Bíblia nos diz de maneira muito clara aí no versículo 8, que o Pai sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo de nós orarmos. Então por que é que a gente ora? A gente não ora porque a gente tem que informar a Deus. A gente ora para ter um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Esses são os princípios que a gente vê na oração do Pai Nosso. Então, por que é que nós devemos orar? Por que é que nós devemos orar? Aqui nós vamos ter vários textos, você não precisa abrir, os textos vão passar aqui. O primeiro motivo pelo qual nós devemos orar é porque a oração é um dever cristão. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus vai contar uma parábola. E o texto do versículo 1 diz que Jesus conta essa parábola aos seus discípulos para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A palavra deviam aqui tem essa ideia de dever mesmo. Essa ideia de obrigatoriedade, necessidade. Outra versão vai dizer sobre o dever de orar. Não é simplesmente, olha, vocês deviam orar, viu? Como a gente fala hoje, sei lá, a criança está fedida, precisa tomar um banho. Aí a mãe fala assim, filhinho, você devia tomar um banho, né? Está fedidinho. Esse devia acaba sendo só um conselho, né? Seria só um jeito carinhoso de falar. Não, não é isso que o texto está dizendo. A ideia de dever mesmo, a ideia de que é obrigatório que isso aconteça na vida cristã. É algo necessário na vida cristã. Então Jesus conta uma parábola a respeito de oração. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, um texto curtinho em que o apóstolo Paulo diz, orem continuamente. Em outra versão, orai sem cessar. Orem o tempo todo, continuamente. Então por que é que nós oramos? Primeiro porque esse é um dever cristão. Faz parte da vida cristã. É o respirar da vida cristã. Segundo, nós devemos orar porque Deus nos chama a orar. O Salmo 50 é um dos textos em que nós vemos Deus conclamando o seu povo à oração. O versículo 15 diz, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Há outro texto que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós somos conclamados a orar. Deus nos instrui a orar. E esse já deveria ser motivo suficiente para que nós orássemos mais. Por que nós devemos orar? Porque há resposta para a oração. Nós vimos Jesus dizendo aqui em Mateus capítulo 6, que há recompensa, o Pai que vê em secreto recompensará, há recompensas na oração, mas esse não é o único texto que fala sobre isso. A primeira recompensa que nós recebemos a orar é saber que Deus nos ouve. O Salmo 4, versículo 3 diz, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O texto que nós meditamos nesse domingo aqui, o Salmo de número 3, Davi fala sobre isso. Clamei ao Senhor e do seu santo monte ele ouviu a minha voz. Quando nós oramos, nós não estamos falando com as paredes. Nós oramos a alguém que nos ouve e nos responde. Nós oramos porque nós sabemos que há resposta para a oração. Que Deus comunica a sua vontade também pelo fato de nós orarmos. Jeremias 33, verso 3, Deus diz a Jeremias, clama a mim
e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Há muitos que dizem, eu quero conhecer a Deus, mas não buscam nem a palavra e nem a oração. Deus diz a Jeremias, clame a mim, ore a mim, e você terá acesso a coisas grandiosas que você não conhece. Hoje há muito que nós podemos conhecer que Jeremias não podia. Jeremias está num tempo em que a revelação de Deus progressiva ainda está acontecendo. Nós estamos em um tempo em que aquilo que nós precisávamos saber foi revelado em Cristo Jesus. Os profetas falaram, nós temos registrado a vontade de Deus ao longo das gerações, e Jesus é a exata expressão do Deus invisível, diz a palavra. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou de muitas maneiras ao longo do tempo, mas que nesses últimos dias Deus nos falou através de Cristo Jesus. Nós temos acesso a coisas grandiosas de Deus, mas nós não podemos compreendê-las, a não ser que nós oremos. Não é só estudar é parte do processo, mas nós entendemos a vontade de Deus quando nós oramos. E nós oramos a vontade de Deus quando nós estudamos a palavra. São as duas coisas que devem caminhar juntas: oração e leitura das Escrituras, meditação nas Escrituras. Um não funciona sem o outro. Você não conseguirá entender as coisas do Espírito, porque elas só se discernem espiritualmente. E nós somos chamados a nos enchermos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de coração. Nós somos chamados a uma vida de comunidade, a uma vida de estudo das Escrituras, mas também uma vida de oração. Assim nós vamos compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Por que é que nós devemos orar? Presta bem atenção nisso. Embora Deus não precise da nossa oração, Deus faça coisas que independem se nós oramos ou se não, nós não oramos. Há certas coisas, ouça bem isso, há certas coisas que Deus só faz quando nós oramos. Sabia disso? Que há certas coisas que Deus só faz quando nós oramos. Não é que Ele depende da oração, mas porque Ele assim determinou. E por que é que Deus nos dá só quando nós oramos? Porque assim Deus quis que fosse. Deus precisa ser convencido? Não, Deus não precisa ser convencido de nada. Mas Ele decidiu que há certas coisas que Ele só faz quando nós oramos. Quando nós vamos falar sobre jejum, nós vamos passar um pouco sobre esse assunto também. Há um determinado momento em que Jesus está ali com os seus discípulos, eles não conseguem expelir um demônio, eles então chamam a Jesus ali muito facilmente manda embora, o demônio vai embora, e os discípulos dizem, Senhor, por que a gente não conseguiu fazer nada? Você lembra a resposta de Jesus? Ele diz, há uma certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por que aqueles demônios só saem com jejum? Porque Deus assim o quis. Se não jejua, aquela casta não sai. Mas qual é a coisa prática, Senhor? A coisa prática é que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Por que é que há certas coisas que Deus só faz quando nós oramos? Porque há certas coisas que Deus só faz quando nós oramos. Não é algo de dependência de Deus, mas é um ensinamento que Deus nos dá. Quer um texto para isso? Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago fala que existem guerras, brigas, por coisas dessa vida. E Tiago diz no finalzinho do capítulo, no versículo 2, ele diz, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. A ideia de pedir é orar ao Pai. Diz, vocês estão brigando por um tanto de coisa, que se vocês orassem, vocês teriam. Mas como não oram, não tem. Há certas coisas que Deus só faz quando nós oramos. A oração é um meio da manifestação da graça de Deus. Por isso precisamos orar. Deus realiza curas quando nós oramos. Tiago capítulo 5, versículo 16, um texto bem conhecido, diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando oramos uns pelos outros, Deus opera curas. Mas Deus opera curas dentro desse contexto, onde há confissão e oração. E a ideia de curas aqui tem dois sentidos. Pode ser uma cura física, porque a Bíblia diz que existem certos tipos de doenças físicas e psicológicas que são fruto do pecado, de pecados não confessados.
Quando nós olhamos o texto sobre a ceia, que lemos aqui todos os cultos, em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos Paulo dizendo, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado do sangue e do corpo de Cristo. E ele diz, é por isso que existem muitos no meio de vocês que estão doentes e outros já até morreram. Existem doenças que são consequências diretas do pecado cometido por um cristão e que só são curadas por Deus mediante a confissão do pecado. O que é a confissão? A confissão é você dizer que aquilo que Deus está dizendo é verdade. Confessar é reconhecer o erro como erro, é chamar o pecado de pecado e é dizer, esse é o tipo de coisa que não deveria estar na minha vida e está. Existem muitas doenças físicas, não são todas, mas existem muitas doenças físicas que são consequências do pecado. Boa parte das doenças psicológicas de alma, os estresses, as angústias, as ansiedades, as depressões, as fobias, boa parte dessas doenças de alma são falta de confissão de pecados, que não são tratadas e que não são curadas, nem por especialistas e nem por medicamentos. Só são curadas quando são reconhecidos os erros, os pecados confessados. E então Deus opera a transformação. Há certas coisas que Deus só faz mediante a confissão e a oração. Veja que essa confissão é num contexto comunitário. Confessem uns aos outros. E orem uns aos outros. Ou orem uns pelos outros para serem curados. Olha Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, um texto que a gente conhece muito bem. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade é vencida com oração. O que Paulo está nos dizendo é, não andem ansiosos. Como não vou andar ansioso? Praticando a oração. Há muitos que querem se ver livres da ansiedade, mas não têm a prática da oração na sua vida. Agora, não basta só orar, tem que orar direito. Essa é a sequência do texto lá de Tiago, capítulo 4. Ele diz, não tem porque não pedem. Mas o versículo 3 vai dizer, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Não basta só orar, é preciso orar direito. E a pergunta é, como nós aprendemos a orar direito? Como nós aprendemos a orar à vontade de Deus? Porque há uma promessa. João diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 14 e 15, essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que nós pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deus nos ouve quando nós oramos a sua vontade. Mas como saber a vontade de Deus? Aí a gente alinha a oração com o conhecimento das Escrituras. Tem gente que gasta tanto tempo em oração, ou desperdiça tanto tempo em oração, por coisas que Deus diz, isso eu nunca vou fazer. Senhor, eu estou com um problema lá no meu trabalho. Mata o meu patrão, Senhor. Eu nunca te pedi nada. Senhor, eu vou orar, vou fazer uma campanha de jejum. Assim, para de orar. Há momentos em que a Bíblia diz que Deus fala com o seu povo. Pare, eu não quero mais ouvir a voz de vocês. Imagina um negócio desse. Tem um texto em que o povo está adorando, e adorar é uma forma de cantar a palavra de Deus, em que o povo está lá e Deus fala assim, para, eu não quero mais barulho, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Há muito da nossa oração sem coração diante de Deus, sem conhecimento das Escrituras. E isso é aquilo que Jesus está falando em Mateus capítulo 6, sobre ficar repetindo coisas em vão. A palavra vãs repetições, lá no texto em que Jesus fala, é uma palavra que não tem tradução. Seria o equivalente ao nosso blá, blá, blá. Jesus fala, quando vocês forem orar, não fique de blá, blá, blá com Deus, falando palavras que não fazem nem significado para vocês. Vocês nem sabem que vocês estão orando, nem sabem por que estão orando tudo fora do esquadro. Precisamos orar à vontade de Deus. E como conhecemos a vontade de Deus? Conhecendo a palavra.
E como conhecemos a palavra? Estudando a palavra em oração. As coisas caminhando juntos. Como é que nós devemos orar? Abre aí Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo, esse é um bom versículo para você ter grifado aí na sua Bíblia, até decorado. Romanos 12, verso 12. Romanos 12, 12. Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essas são as 3 instruções dadas pelo apóstolo Paulo para uma vida cristã saudável. Ele diz: se alegrem na esperança. Que esperança é essa? A esperança daquilo que Cristo fez, faz e fará. Isso nos mantém de pé nos dias difíceis e isso promove alegria mesmo nos dias difíceis. É a alegria da salvação, baseada nas promessas que Deus já fez e tem cumprido e naquelas que se cumprirão na eternidade. Ele diz: sejam pacientes na tribulação. Se eu estou alegre nas promessas de Deus, eu vou ser paciente no meio das tribulações, porque eu sei que existem promessas, que todo choro ele tem um tempo. A Bíblia diz que um dia Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Às vezes esse tempo se cumpre aqui, às vezes o choro é enxugado aqui e agora nesse tempo presente, mas há certas lágrimas que só serão enxugadas naquele dia em que Jesus voltar. Mas essa promessa nos mantém de pé e alegres na esperança, mesmo diante da tribulação. E como é que nós equilibramos todas essas coisas? É a última parte do texto dizendo: perseverem na oração. É a continuidade da oração. Agora presta atenção, essa palavra perseverem, a palavra proscartenautos, ela fala de preparação. Há um texto em que essa palavra é traduzida de uma outra forma, que é Marcos capítulo 3, verso 9. Olha que texto interessante. Diz que a multidão estava se aglomerando ao redor de Jesus, então por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Essa palavrinha aqui, preparassem, preparar um pequeno barco, é a mesma palavra que está sendo traduzida aqui nesse texto que nós lemos por perseverar. A ideia de perseverança é a ideia de preparação, é a ideia de separação objetiva, é a ideia de cumprir algo que precisa ser feito. Jesus diz: separe um barco para um determinado fim. O que Paulo está dizendo sobre perseverar na oração é: separe tempo contínuo em oração. Tenha tempo. E essa palavra utilizada aqui, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. Das 10, 5 vezes estão relacionadas com oração. A mesma palavra. Ela só aparece 10 vezes. 5 dessas vezes aparece relacionado com oração. São elas: Atos capítulo 1, versículo 14. Jesus já havia morrido e ressuscitado, e os discípulos estavam aguardando a descida do Espírito Santo, e lá no versículo 14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa ideia de se reuniam sempre é o uso dessa palavra, perseverar. Isso no original. Ainda mais uma vez em que aparece essa palavra, Atos 2,42, diz que aqueles cristãos se dedicavam, aí a mesma palavra, a palavra sobre perseverança, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, se separavam para isso. Eles entendiam esse propósito na vida. Ainda Atos capítulo 6, versículo 4, quando vai ser estabelecido o diaconato na igreja, os apóstolos dizem que era para separar um grupo de pessoas que iam atender às mesas, enquanto eles, diz o texto no versículo 4, e nós dedicaremos, a mesma palavra sobre perseverança, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E ainda um último texto, Colossenses capítulo 4, versículo 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ou seja, a vida cristã, queridos, é uma vida de dedicação à oração. O cristão é aquele que separa-se para a oração, que se prepara para a oração, que se planeja para a oração. E o que não é dedicação na oração? Nós estamos vendo o que é a dedicação, mas o que não é a dedicação na oração? A dedicação na oração não é orar só nos momentos de crise. Só ora quando o negócio está feio. Isso não é se dedicar na oração.
Tem uma ilustração que diz que um garotinho foi almoçar na casa de um amigo dele da igreja, e aí eles sentaram à mesa, e antes de almoçar, eles oraram. E o Joãozinho ficou todo desconcertado ali na mesa, com o olhão aberto. Aí o pessoal que estava ali falou assim: mas Joãozinho, você não é crente? Sou. Vocês não oram em casa antes das refeições? Ele: não, minha mãe sabe cozinhar. O Joãozinho achava que a oração era só para se livrar da crise, né? Não precisa orar, minha mãe sabe cozinhar, então está tudo bem. E há muita gente que só ora em momentos de crise. Você ora, oro. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu peço a Deus. Isso não é se dedicar na oração. Orar em momentos de crise faz parte da vida cristã. Mas só orar em momentos de crise não é se dedicar à oração. Também não é se dedicar à oração, essas oraçõezinhas curtas, embora elas sejam importantes. Está lá querendo estacionar no meio do centro, congestionado. Senhor, abre uma vaga para mim, em nome de Jesus. Eu sempre oro. Isso não é se dedicar à oração. Se dedicar à oração não é simplesmente ir dormir e dizer: Senhor, obrigado pelo meu dia, guarda o meu sono e me mantém vivo até amanhã. Amém. Orações curtas fazem parte da vida cristã. Mas só fazer esse tipo de oração não é se dedicar à oração. Todos esses meios são bons. Então, o que é de fato se dedicar à oração? Aí nós vamos pensar aqui um pouco agora de maneira mais prática, encerrando, essa ideia de nós cultivarmos uma vida disciplinada de oração. Uma vida em que nós intencionalmente separamos tempo para a oração. Às vezes de maneira espontânea, às vezes de maneira regrada. A vida de oração é uma vida de espontaneidade, mas também é uma vida de forma. A vida cristã é uma vida de espontaneidade, mas também uma vida de disciplina. E é a disciplina que nos dá condições de fazer as coisas de maneira livre. Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro sobre tocar algum instrumento. A pessoa que está aprendendo a tocar um instrumento, ela vai aprendendo um monte de coisa que ela precisa saber. E ela vai aprendendo escala, ela vai aprendendo acordes, ela vai aprendendo posições e tal. E com o passar do tempo, aquele tanto de coisa que ela aprendeu, dá a ela a capacidade de improvisar. Improvisar não é fazer qualquer coisa. É fazer as coisas de maneira livre dentro de um aprendizado que foi acumulado. Isso que é o improvisar. E na vida cristã também é assim. Nós vamos aprendendo com prática, nós vamos aprendendo com disciplina a vida espiritual e conseguimos viver de maneira espontânea na nossa vida do dia a dia, porque estamos embasados pelas coisas que o Senhor nos orienta. E na vida de oração nós precisamos também de espontaneidade, de orações a qualquer momento, a qualquer tempo, de uma forma não definida, mas nós também precisamos de forma. Precisamos também de conteúdo nas nossas orações. Então, uma boa forma de nós orarmos: ore as Escrituras. Ore a Bíblia. Pegue textos da Bíblia e faça com que aqueles textos sejam a sua oração. Como o livro dos Salmos. Há tantos salmos belíssimos que retratam momentos da nossa vida. Se aproprie desse salmo. E a oração não é simplesmente repetir as palavras do salmo. Eu vou ler um salmo que essa é a minha oração. Não, faça daquele salmo a sua oração. Dizer: Senhor, assim como o salmista está falando isso, eu também estou sentindo a mesma coisa, Senhor. Eu me sinto como esse salmista, que tem o seu coração angustiado. O texto que nós lemos esse salmo do último domingo, o Salmo 3. Senhor, são muitos os que me perseguem. São muitos que tramam contra mim. Senhor, são muitos que estão se levantando dizendo: olha, a sua vida acabou, não tem mais chance para você. Senhor, é assim que eu estou me sentindo. Eu me sinto sobrecarregado, parece que o mundo está caindo sobre mim. Parece que eu não acho uma mão amiga. Eu não consigo nem olhar para o Senhor direito, eu não consigo nem pensar que o Senhor está comigo no meio dessas crises, Senhor. O meu coração está tentando duvidar. Aí a gente olha para o salmo e faz a nossa oração de acordo com aquele salmo. Está entendendo isso? Ore a palavra de Deus. Nós gastamos aqui 3 meses falando a respeito do Pai Nosso. Use a oração do Pai Nosso como a sua oração. Mas não só repetindo a oração como um papagaio faz. Mas ore nos moldes da oração do Pai Nosso. Dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. O que eu quero mesmo é que o teu nome seja feito distinto, diferente, que as pessoas conheçam o teu nome. Aí você ora: venha o teu reino, Senhor, estabelece o teu reino na minha vida, na minha casa. Não quero mais viver de acordo com as minhas regras, não quero mais viver de acordo com os meus pensamentos, não quero ser influenciado por esse mundo, viver como esse mundo manda. Senhor, estabelece a tua vontade na minha vida, que o teu reino seja feito na minha vida, que a tua vontade seja feita na minha vida.
assim como ela é perfeita nos céus. Entende? Vai transformando essa oração na sua oração. Essa é uma boa forma de nós termos uma forma de orar. Uma outra forma de oração são listas. Faça lista de oração. E é importante nessas listas que a gente tenha nome de pessoas e necessidades. Por quem você deve orar? Nós não oramos só por nós, nós precisamos orar por outras pessoas. E aí talvez uma boa forma de fazer isso para você não se perder, é ir pensando em ampliação. Você vai orar por você, aí você ora pela sua família, aí ora pela sua igreja local, aí ora pela igreja do Senhor no mundo todo, aí ora pelas pessoas que estão ao redor de nós, e vai saindo do particular cada vez mais distante. Às vezes a gente, na nossa vida do dia a dia, pessoas compartilham motivos de oração. E muitos são os cristãos que dizem, pode contar com a minha oração, mas que nunca oram a respeito daquilo. Às vezes no grupo da família, no grupo da igreja, olha, eu estou passando por tal dificuldade, gente, ora por mim. E aí um monte de mãozinha, nós vamos orar, nós vamos orar, vamos orar. Mas quantos são aqueles que oram mesmo? Quantos são aqueles que param na sua rotina e dizem, Senhor, olha essa situação. Visita essa família, visita essa casa, o Senhor conhece essa situação. Quantas vezes nós oramos mesmo uns pelos outros? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem é que ora pelo pastor aqui? Precisamos orar. Ora pela sua liderança, ore pelos seus pastores, ore pelo seu líder. Não ore só por você, ore pelos seus inimigos, mas não para que eles morram. Ore para que eles se convertam, para que eles venham conhecer ao Senhor. Ore por outras pessoas. A gente tem que orar sozinho, a gente tem que orar comunitariamente, a gente tem que orar com desespero, a gente tem que orar com tranquilidade. A dedicação na oração é orar quando está tudo bem e orar quando está tudo mal. É separar tempo para orar com outras pessoas, no culto, em reuniões privadas de oração, mas é separar tempo para nós orarmos sozinhos. É orarmos de maneira espontânea, mas também orarmos de maneira agendada, ter um compromisso. Porque quando nós dizemos que não temos tempo para orar, é porque isso ainda não é uma prioridade na nossa vida. Compromissos a gente busca cumprir. Então faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso na sua agenda. Separe tempo na sua agenda. Um grande pastor americano, muitos pastores americanos tinham grande influência até mesmo entre os governantes. E um grande pastor americano, uma vez, estava no seu escritório, orando, e o presidente dos Estados Unidos ligou e disse, eu preciso falar com o pastor. E a secretária disse, ele não pode te atender agora. Ele está numa reunião importante. Mas diz que é o presidente dos Estados Unidos. Desculpe, presidente, mas ele não pode te atender agora. Porque ele me disse, ainda que o presidente dos Estados Unidos me ligue, não me interrompa. E aí depois o presidente encontrou com aquele pastor e falou assim, a sua secretária é muito petulante. Diz que o senhor não poderia responder à minha ligação porque estava numa reunião muito importante. Ele disse, que dia que foi? Tal dia, que hora que foi? Ah, sim, eu estava numa reunião muito importante. E ninguém é mais importante nesse mundo para que eu pare a minha reunião e converse. Eu estava na minha reunião de oração. Quando nós entendemos o compromisso com Deus, nós entendemos tempo separado para Deus. Agora, se Deus não é para nós uma pessoa digna de receber honra, glória e de ter conosco um relacionamento, nós nunca vamos encontrar tempo para orar. Nós nunca vamos nos dedicar à oração. Se nós não entendemos que Deus ouve e responde às nossas orações, nós não vamos orar. E se nós não entendemos que esse é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o Pai e experimentamos da sua graça, da sua bondade e do seu caráter, nós sempre teremos uma vida de oração bem michuruca. Que o Senhor nos dê discernimento para entendermos o quanto nós precisamos desenvolver as práticas espirituais, para que a nossa vida não seja uma vida de desnutrição espiritual. Ou nesse caso, para que a gente não morra sufocado. Porque se a palavra de Deus é o alimento, a oração é a nossa respiração. Coma, beba, respire. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém?